A gente começa falando de mais um acidente envolvendo o avião aqui em Belo Horizonte. Desta vez, não no aeroporto Carlos Prates, já que ele está desativado, mas sim no aeroporto da Pampulha, para onde esse movimento foi. Os destroços do avião de pequeno porte da Polícia Federal, esses destroços continuam lá no aeroporto da Pampulha nessa manhã. Quem acompanha no YouTube está vendo imagens ao vivo da perícia, de tudo que está acontecendo lá nessa manhã. Lógico, o avião está no mesmo lugar, até que o CENIPA faça todo o movimento, toda a perícia em torno desse avião, que caiu lá. Repito para vocês, o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vai fazer a investigação, por isso essa perícia acontece nesse momento. A aeronave envolvida no acidente é de modelo Cessna 208 Caravan e, segundo informações preliminares, estaria em manutenção em um hangar do terminal. Naquele voo de teste, então, esse voo aconteceu, precisaram voltar e aí não deu tempo, caíram ali muito próximo da pista de rolamento da Avenida Antônio Carlos com Pedro I. 2 policiais federais morreram na hora e o mecânico foi socorrido com vida e está no Hospital João 23. Eduardo, esses acidentes que geralmente com avião de pequeno porte a gente via no Carlos Prates, agora a gente vê lá pela primeira vez na Pampulha. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. O prefeito de Belo Horizonte marcou a sua história, que tem muitos pontos positivos, por poucos negativos, e um deles foi quando ele chegou ali na Pedro I, um viaduto em construção caiu, matou 2 pessoas, e ele falou: acidentes acontecem. Não, aí não. Agora um avião cair, de fato, a palavra a ser usada é acidente. Veja, os pilotos, já foi divulgado amplamente, qualificados. Um avião da Força Aérea Brasileira, por ser FAB, já se explica em termos de cuidado. Estava em manutenção, algo deu errado, o avião caiu. Faz parte da vida ter esse tipo de notícia triste. Eu ainda acho que é o meio mais seguro de voar, que é uma das máquinas mais espetaculares que o homem inventou, e ainda tenho mais medo de ficar de baixo, como, por exemplo, um motorista de aplicativo que capotou o carro hoje em plena Avenida dos Andradas, e a sua passageira está em estado grave no pronto-socorro João 23. Pois é, William Travassos, a gente está acompanhando agora no YouTube, para quem está acompanhando por imagens, para você que está no rádio eu vou narrando para você, mas o momento do acidente, o avião então pega voo e tenta voltar ao aeroporto e não consegue, cai pouco antes da pista de aterrissagem. Acompanhamos também as imagens do momento do acidente, do fogo, daquela fumaça preta e densa, tudo que aconteceu ontem à tarde lá no aeroporto da Pampulha. E são diversas imagens que foram chegando ao longo da tarde dessa queima de combustível e também de borracha que gera essa fumaça densa e preta. Como é que você olha para esse acidente de avião de pequeno porte? William, bom dia para você. Bom dia, Júnior. Primeiro eu cumprimento aqui o diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues, meus sentimentos à corporação, aos familiares desses profissionais que se envolveram no acidente. Ontem a Itatiaia deu em primeira mão, eu estava te ouvindo, foi durante o chamada geral. Nós presenciamos um outro acidente, tem, um mês, que foi aquele helicóptero da PRF que estava socorrendo uma vítima, A Itatiaia também deu essa informação. A gente não tem como fazer nenhum tipo de comentário, porque seria leviano da minha parte. A gente precisa da investigação do CENIPA. Uma aeronave em manutenção, você pode acreditar que em algum momento houve uma falha humana nessa manutenção, e isso pode acontecer, mas é importante que a gente aguarde esse relatório da CENIPA. Ô Rita Mundim, eu acredito que você acompanhou, tudo isso que aconteceu ontem também. Você voa muito nesses aviões de pequeno porte, já disse isso aqui no Conversa de Redação. Como é que você olha para mais um acidente agora lá na região da Pampulha? Bom dia para você. Bom dia, William. Perdão, eu ia falar da fala do Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu concordo com o William, Primeiro, os nossos sentimentos aí, a Polícia Federal como um todo, o país está enlutado. Foram 2 servidores públicos de um órgão extremamente importante que perderam a vida e perderam a vida trabalhando. E no que o William falou, o avião estava em manutenção, tanto que tinha um mecânico dentro. Agora a gente volta para o início da sua prosa lá. Imagino que estão pensando as pessoas que moram na região onde era o aeroporto Carlos Prates. Elas devem estar pensando, poderia ter sido aqui.
Por outro lado, por uma questão de segundos, que o voo foi muito curto, esse avião não atinge o pessoal que estava passando ali na região da Lagoa da Pampulha. E a coisa poderia ser até mais... o desastre, o acidente poderia ter causado mais vítimas, né? Então, volto àquilo que eu falei lá atrás, naquela polêmica da mudança, do fechamento do aeroporto Carlos Prates. Gente, esse tipo de... escola de piloto, manutenção de aeronaves de pequeno porte, deveria haver uma área específica, né, para minimizar esse tipo de problema, porque faz parte da manutenção e do início do treinamento de um jovem piloto o aumento do risco de acidentes, exatamente pela manutenção, apesar de todos os protocolos, e pela habilitação que a pessoa ainda não tem. Então, eu como cidadã, continuo achando que uma área específica para treinamento, para manutenção, deveria ser criada, ao invés de usar equipamentos que estão dentro de uma cidade tão populosa quanto Belo Horizonte. Marcelo da Fonseca, a gente segue com imagens lá do cinegrafista Anderson Porto, né? Imagens, inclusive, ao vivo agora dessa perícia que acontece na manhã dessa quinta-feira no aeroporto da Pampulha. Esse avião caiu ontem por lá. A imagem do avião caindo é desesperadora. Eu fico imaginando o que passou na cabeça dessas 3 pessoas que estavam lá. O avião praticamente vira de bico para baixo e vai, né? E vai até o chão. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Deve ser um desespero, né? Um susto tão rápido, né, Júnior, que a gente não consegue nem imaginar. Eu que tenho muito medo de voar, né? Um medo até irracional, porque eu sei que é muito seguro. Eu não consigo nem explicar como que é esse medo. Agora, é importante a gente falar que, independente do fechamento ou não do aeroporto Carlos Prates, esse voo, né, da Polícia Federal, ele aconteceria na Pampulha, porque é onde fica o hangar da corporação. E a gente tem o sentimento de que estava aumentando, né? Que o número de acidentes aéreos com aviões de pequeno porte tem aumentado nos últimos anos. A gente estava até conversando isso na redação, mas aí a matéria do Lolli, né, o João Felipe Lolli fez uma entrevista com um especialista que fez um levantamento nos últimos 10 anos mostrando que não, né, que não dá para falar que está aumentando o número desses acidentes. Talvez hoje, então, como a gente tem muito acesso às redes sociais e tudo é filmado, né, todo mundo liga o celular, consegue fazer um vídeo, a gente tem as imagens desses acidentes, né, tão brutais, tão assustadoras, e a gente tem essa impressão. Mas, na verdade, o que a matéria do Lolli mostra é que eles não dá para garantir que está aumentando, que são recorrentes, né, que são mais de 1.500 acidentes nos últimos 10 anos. Então, isso desmistifica um pouco esse sentimento. E meu sentimento, né, para a família dos 2 agentes da PF deve ser uma perda muito sofrida. Nas redes sociais... Não, é sobre o fechamento desses aeroportos. A gente tem que entender que essa é uma realidade brasileira e é um equipamento seguro. Teoricamente, tudo prova que é um equipamento seguro. Mas falhas humanas acontecem, problemas acontecem. Se você for parar para o princípio de fechar aeroporto, você vai fechar o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que está dentro da cidade. Eu também morro de medo. Você passa e vê o cara tomando banho, né? De tão próximo que a aeronave passa do prédio. Já tivemos acidentes como acidentes da TAM lá. Você pega o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, também na cidade do Rio de Janeiro. Então, o Internacional, o Galeão do Rio e outros que estão espalhados pelo mundo afora. Eu não falei em fechar aeroportos de forma alguma. Não, eu sim, disse Rita, não, a atividade não de... você. Ah, tá. Mas não estou falando de fechar aeroporto, não. Estou falando do tipo de atividade em um aeroporto instalado, equipamento em zona urbana de alta densidade demográfica. Fato é que há dados, né? A aviação particular tem muito mais acidentes com a aviação particular do que a aviação de carreira. Então, algo precisa mudar, talvez, nessa questão de protocolos mesmo na aviação particular. Tomar, nas redes sociais tem todas as imagens, inclusive agora a gente está vendo o momento que os bombeiros chegam, né, jogam aquela espuma para apagar o fogo. Todas as imagens estão nas redes sociais da Itatiaia. Se você não viu, é só dar um pulo lá no @ItatiaiaOficial no Instagram, no nosso site, no itatiaia.com.br, que tem tudo lá.